Nossa história começa com uma enfermeira cortando as roupas de uma paciente para uma cirurgia, mas o médico ao lado dela não estava pensando em tratamento. Seu olhar revelava intenções sombrias. Assim que a operação terminou, ele se aproveitou do fato de a jovem ainda estar anestesiada. Em seguida, foi até o quarto dela e cometeu um ato cruel. Depois disso, chamou outros 2 colegas para fazerem o mesmo. O pior era que a vítima conseguia sentir tudo, mas não podia se mover nem pedir ajuda. Presa dentro do próprio corpo, ela só conseguia chorar em silêncio. A dor e o desespero ficaram marcados para sempre. A partir daquele dia, os 3 homens passaram a abusar do poder que tinham. Seus crimes se repetiram várias vezes dentro do hospital. Todos sabiam o que acontecia. Mesmo assim, em vez de serem punidos, eles continuaram recebendo promoções. Mas 10 anos depois, o passado finalmente voltou para cobrar a conta. Numa noite comum, o chefe do departamento de anestesia saiu em busca de mais uma vítima. Foi então que uma mulher extremamente bonita apareceu diante dele. Encantado, ele se aproximou sem pensar 2 vezes. Quando tentou tocá-la, ela afastou sua mão imediatamente. O médico acreditou que aquilo fazia parte de um jogo de sedução, mas estava completamente enganado. A mulher escondia uma faca e o atacou sem hesitar. Ele morreu no local. Quando o corpo foi examinado, até os especialistas ficaram chocados. A vítima havia recebido 4 facadas extremamente precisas. Cada golpe atingiu uma artéria importante. Os ferimentos eram pequenos, mas letais. Ficava claro que o assassino queria prolongar o sofrimento da vítima. O investigador Cam assumiu o caso. Para ele, aquele crime parecia motivado por um ódio profundo. Antes mesmo de avançar na investigação, outro assassinato aconteceu, e o método usado era exatamente o mesmo. Dessa vez, a vítima era um professor assistente do mesmo hospital. Isso chamou imediatamente a atenção da polícia. O legista concluiu que o assassino conhecia perfeitamente o corpo humano. Além disso, dominava o uso de facas com grande habilidade. Cam começou a suspeitar que o responsável também pudesse ser alguém da área médica. A coincidência era grande demais. Como os 2 mortos trabalhavam no mesmo lugar, ele decidiu investigar o passado deles. Talvez existisse uma ligação esquecida. Para encontrar respostas, procurou uma enfermeira veterana. Bastou mencionar os 3 médicos para que ela mudasse de expressão. Então, revelou um segredo enterrado havia 10 anos. Os 3 homens haviam destruído a vida de uma jovem indefesa. Depois de ouvir toda a história, Cam teve certeza de uma coisa: a vítima do passado estava se vingando. No dia seguinte, ele visitou o diretor de uma clínica de cirurgia plástica. O homem era o 3º envolvido naquele antigo caso. Ao ouvir o assunto, o diretor ficou nervoso. Mesmo assim, tentou fingir que não sabia de nada. Então Cam revelou que os 2 antigos colegas dele já estavam mortos. A reação foi imediata. O diretor perdeu o controle e tentou expulsá-lo do escritório. Para Cam, aquilo confirmou suas suspeitas. Decidido a capturar o assassino, ele colocou o homem sob vigilância constante. O plano era usá-lo como isca, mas a tarefa não era simples. Todas as noites o diretor frequentava bares e lugares suspeitos. Naquela mesma noite, a assassina resolveu agir. Disfarçada com maquiagem e máscara, ela tentou se aproximar do alvo. Escondida atrás de um garçom, avançou silenciosamente em direção à área VIP. Tudo parecia estar saindo como planejado. Mas, antes de entrar, ela encontrou Cam no corredor. Imediatamente tentou mudar de direção. Nesse momento, o parceiro de Cam esbarrou no garçom. Uma faca escondida caiu no chão. Percebendo que havia sido descoberta, a mulher saiu correndo. Cam disparou atrás dela. Ele conseguiu encurralá-la por alguns segundos. Porém, ela reagiu rapidamente e conseguiu escapar. Mais tarde, Cam analisou as imagens das câmeras. Mesmo usando máscara, a mulher parecia extremamente bonita. A faca encontrada também chamou sua atenção. Todas as pistas apontavam para a mesma pessoa. Ele passou a acreditar que aquela mulher era a vítima de 10 anos atrás. As peças finalmente começavam a se encaixar. Enquanto isso, seu parceiro encontrou uma informação importante. Apenas uma mulher havia sido anestesiada naquele dia. Anos depois, ela mudou de nome para Sujin. Com sua beleza, acabou se tornando uma atriz famosa. Quando Sujin foi chamada para depor, chamou a atenção de todos ao redor. Sua presença era impossível de ignorar. Cam foi direto ao assunto. Perguntou se ela conhecia os 2 médicos assassinados. Sujin fingiu não saber de quem ele estava falando. Suas respostas eram frias e calculadas. Mas quando o nome do diretor da clínica foi mencionado, ela não negou conhecê-lo. Afinal, aquele homem era alguém que, Sujin disse que conhecia o diretor da clínica. Os 2 haviam participado recentemente de um programa de televisão. Cam tentou pressioná-la sobre o que aconteceu 10 anos antes, mas ela era extremamente cuidadosa com cada palavra. Suas respostas pareciam calculadas. Ela não confirmava nada, mas também não negava. Sem provas, Cam foi obrigado a deixá-la ir. Com a investigação travada, decidiu focar na arma do crime. A arma era uma faca carambite. Sua lâmina curva lembrava a garra de um tigre. O dono de uma loja explicou que a faca era de origem indonésia. Ela era muito usada por profissionais que precisavam de cortes precisos. A palavra açougueiro despertou uma lembrança em Cam. Ele imediatamente pensou na dona do açougue próximo ao seu prédio. Certa vez, ele a viu trabalhando. Sua habilidade com a faca era impressionante. Ela cortava a carne com a precisão de um cirurgião. Na época, porém, Cam prestou mais atenção à sua beleza. A mulher o marcou tanto que ele
ele não conseguiu dormir naquela noite. Ficou horas pensando nela. Agora as peças começavam a se encaixar. A faca, o conhecimento anatômico e a precisão dos ataques apontavam para a mesma pessoa. Cam não acreditava em coincidências. Por isso, foi direto ao açougue após o trabalho. Antes de entrar, esbarrou numa senhora de cabelos brancos. O perfume dela parecia estranhamente familiar. Ele tentou lembrar onde já havia sentido aquele cheiro, mas não conseguiu encontrar a resposta. Ao entrar no açougue, perdeu a concentração por alguns segundos. A dona da loja apareceu diante dele novamente. Cam ficou tão nervoso que quase esqueceu o motivo da visita. No fim, comprou uma cabeça inteira de animal apenas para disfarçar. No dia seguinte, voltou ao local. Ainda desconfiava dela, mas não pretendia entrar. Enquanto observava a loja de longe, ouviu a mulher gritar. Ela queria saber por que ele continuava parado ali. Mesmo dizendo que era investigador, não convenceu ninguém. Para ela, ele parecia apenas um homem suspeito. A mulher chegou a ameaçar chamar a polícia. Cam ficou completamente sem jeito. Sem conseguir avançar, voltou a procurar o diretor da clínica. Dessa vez, não fez questão de ser educado. Cam passou a provocá-lo e humilhá-lo. O diretor ficou furioso durante toda a conversa. Mesmo assim, insistiu que não precisava de proteção policial. Tentava parecer confiante, mas tudo mudou quando ficou sozinho. O medo tomou conta dele. O homem passou a acreditar que a assassina estava esperando uma oportunidade. A pressão psicológica começou a destruí-lo. Durante uma cirurgia, ele chegou a ter alucinações. Passou a enxergar a antiga vítima na paciente anestesiada. Quando a enfermeira saiu da sala, seus velhos instintos voltaram. Ele tentou se aproveitar da paciente. Por sorte, a enfermeira retornou a tempo. O ato foi interrompido antes que acontecesse algo pior. Mesmo assim, ele não aprendeu nada. Logo começou a assediar a própria enfermeira. Usando sua posição de autoridade, tentou intimidá-la, mas sua queda já estava próxima. Naquela noite, enquanto estacionava o carro, percebeu algo estranho. As luzes da garagem começaram a piscar. Imediatamente sentiu que havia perigo. Assustado, começou a olhar ao redor. A assassina estava escondida e pronta para agir. Porém, a filha dele apareceu acompanhada por um segurança. Sem alternativa, ela recuou, mas não desistiu do plano. Horas depois, conseguiu entrar na casa dele. Dessa vez, finalmente o encurralou. Quando a polícia chegou, o diretor já estava a caminho do hospital. Ele sobreviveu graças a uma transfusão de sangue. Durante o confronto, porém, algo importante aconteceu. O diretor conseguiu ferir a assassina na coxa. Assim que recebeu a informação, Cam correu para o açougue. A suspeita voltou com força total. Fingindo querer comprar carne, observou a dona da loja atentamente, mas sua beleza continuava atrapalhando seu raciocínio. Para prolongar a conversa, começou a inventar desculpas. Acabou comprando mais do que precisava. Quando estava saindo, percebeu que ela mancava. Aquilo reacendeu todas as suas suspeitas. Decidido a descobrir a verdade, aproveitou um momento de distração. Então verificou sua perna. O ferimento estava lá, exatamente onde ele esperava encontrar. Ao perceber que havia sido descoberta, a mulher mudou de atitude. Passou a agir de forma sedutora. Ela começou a falar suavemente com Cam. Seu charme era difícil de ignorar. Por alguns instantes, ele quase esqueceu a investigação. A proximidade entre os dois aumentou ainda mais. Mas, naquele mesmo momento, outra tragédia acontecia. A assassina invadiu o hospital. Ela neutralizou os guardas rapidamente. Em seguida, sequestrou o diretor usando uma ambulância roubada. Quando Cam recebeu a notícia, correu para o local. Mas já era tarde demais. O diretor havia desaparecido sem deixar rastros. Nenhuma pista concreta foi encontrada. As câmeras mostravam uma mulher levando a vítima. Sua aparência lembrava muito a assassina procurada. Mas havia um detalhe estranho. No momento exato do sequestro, a açougueira estava com Cam. Isso praticamente a eliminava da lista de suspeitos. Pelo menos era o que parecia. Convencido de que havia cometido um erro, Cam se aproximou ainda mais dela. A desconfiança começou a desaparecer. Enquanto isso, o diretor recuperou a consciência. Ao abrir os olhos, encontrou-se preso em um lugar sombrio. O ambiente parecia um matadouro abandonado. O medo tomou conta dele imediatamente. Desesperado, começou a gritar por ajuda, mas ninguém respondeu. Então, uma velha senhora curvada entrou lentamente no local. A velha entrou mancando e o diretor começou a implorar por sua vida. Mas ela permaneceu fria e indiferente. De repente, outra mulher apareceu. Com uma faca, atacou o diretor com extrema precisão. Ela cortou seus braços e pernas da mesma forma que os outros assassinatos. O homem já estava à beira da morte. Então a velha se aproximou e sussurrou em seu ouvido. Ela disse que esperou a vida inteira para se vingar de pessoas como ele. Essas palavras despertaram uma lembrança terrível. O diretor imediatamente se lembrou do que havia feito 10 anos antes. Tomado pelo medo, ele começou a tremer, mas a tortura ainda não havia acabado. A velha o atacou mais algumas vezes. Em seguida, o humilhou da forma mais cruel possível. Na manhã seguinte, Cam acordou ao lado da açougueira. Foi então que recebeu a notícia da morte do diretor. Ele tentou correr para a cena do crime, mas a mulher parecia querer que ele permanecesse com ela por mais tempo. Mesmo assim, Cam foi embora. Afinal, estava diante de mais um assassinato. Enquanto dirigia, o médico legista fez uma descoberta importante. Algo não combinava com os outros casos. A mesma faca havia sido usada nos 3 assassinatos. Porém, existia uma diferença crucial. Nos 2 primeiros crimes, o assassino usou a mão direita. No último, os golpes foram desferidos
feridos com a esquerda. Aquilo significava apenas uma coisa: havia pelo menos 2 pessoas envolvidas. Khan ficou abalado. Será que a mulher por quem estava apaixonado fazia parte daquilo? Mais tarde, enquanto almoçava com seu parceiro, algo chamou sua atenção na televisão. Era uma cena do novo filme de Sujin. No filme, ela aparecia caracterizada como uma velha vingativa. Ao ver a maquiagem, Khan congelou. Era exatamente a mesma senhora que havia encontrado perto do açougue. Finalmente tudo começou a fazer sentido. Agora ele entendia por que o perfume parecia tão familiar. Era o mesmo cheiro que sentira durante o interrogatório de Sujin. A verdade começou a surgir diante de seus olhos. Sujin era a mente por trás de toda a vingança. As visitas noturnas ao açougue não tinham relação com carne. Ela estava passando instruções para a verdadeira assassina. E essa assassina era justamente a açougueira, a mulher por quem Khan havia se apaixonado. Quanto ao último assassinato, a explicação também era simples. A açougueira estava ferida e não podia agir normalmente. Além disso, precisava de um álibi perfeito. Por isso passou o tempo ao lado de Khan. Enquanto isso, Sujin se disfarçou. Foi ela quem sequestrou o diretor e concluiu a vingança. Como era canhota, os padrões dos ferimentos acabaram mudando. Isso explicava a diferença encontrada pelo legista. Mas tudo aquilo ainda era apenas uma teoria. Khan precisava de provas concretas. Quando correu até o açougue novamente, encontrou o local fechado. A mulher havia desaparecido. O telefone dela estava desligado. E ninguém sabia para onde ela tinha ido. Aquilo praticamente confirmou suas suspeitas. Mesmo assim, ele ainda precisava da verdade completa. Khan convocou Sujin para mais um interrogatório. Aquela seria sua última tentativa. Mas Sujin permaneceu calma do começo ao fim. Ela sabia que não existiam provas contra ela. Sem uma confissão, Khan não podia fazer nada. A atriz tinha plena consciência disso. Ela chegou até mesmo a ameaçar processar a polícia. A pressão sobre Khan ficou enorme. No fim, seus superiores mandaram encerrar o caso. Sujin foi liberada mais uma vez. Derrotado, Khan se isolou em casa. Pela primeira vez, começou a duvidar de suas próprias capacidades. O caso o havia destruído emocionalmente. E para piorar, não conseguia parar de pensar na açougueira. Algum tempo depois, uma notícia chamou sua atenção. Um famoso traficante de pessoas havia sido assassinado. O método usado era idêntico ao dos médicos. Khan imediatamente voltou à ativa. Sem perder tempo, viajou até a cidade onde o crime aconteceu. Estava convencido de que encontraria uma pista. Depois de vários dias investigando, encontrou um novo açougue. E a dona era exatamente quem ele procurava. Sem rodeios, foi direto ao assunto. Perguntou por que ela aparecia sempre que um novo assassinato acontecia. A tensão aumentou rapidamente. Os dois acabaram entrando em uma luta violenta. Apesar da habilidade dela, Khan conseguiu dominá-la. Finalmente tinha a assassina diante de si. Mas naquele momento percebeu algo inesperado. Ele não conseguia entregá-la à polícia. Ao voltar para sua cidade, tomou uma decisão drástica. Pediu demissão imediatamente. Khan acreditava que não merecia mais ser investigador. Não depois de escolher proteger uma criminosa. Agora, como um homem comum, voltou para encontrar a açougueira. Queria recomeçar do zero. Quando se encontraram novamente, os dois discutiram. Mas dessa vez, a situação terminou de forma diferente. Após uma longa noite juntos, Khan acordou apenas na tarde seguinte. Tudo parecia tranquilo. Enquanto procurava o celular, algumas fotos antigas caíram de uma gaveta. A curiosidade o levou a examiná-las. Foi então que encontrou algo chocante. A açougueira tinha uma irmã gêmea idêntica. Naquele instante, todas as peças finalmente se encaixaram. Khan compreendeu a verdade completa. Sujin era a responsável pelo plano de vingança. Ela organizou tudo desde o começo. Mas quem sequestrou o diretor e executou o último assassinato não foi Sujin. E também não foi a mulher que estava ao lado dele. A responsável era a irmã gêmea. Ela era a assassina canhota que faltava na equação. Enquanto observava a mulher dormindo ao seu lado, Khan chegou a uma conclusão. A verdade já não importava tanto para ele. Quem havia feito aquilo e por qual motivo deixaram de ser questões importantes. No final, ele simplesmente escolheu seguir em frente.